Olá, meu nome é Zé Bran, eu sou diretor aqui do Departamento de Inovação da UERJ, né, pertencente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. A gente está aqui, né, nesse 11º episódio do podcast da nossa universidade, aqui no estande da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para falar, né, sobre o ecossistema de inovação da UERJ, né, e a gente vai apresentar 2 exemplos, né, de desenvolvimento de inovação nesse ecossistema da UERJ, né, e para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a professora Camila Martins Saporetti, que é professora do IPRJ, né? E também o professor Diego Peiro-Aguiar, né? Do Departamento de Farmácia. Quero agradecer aqui a presença de vocês, né? A Camila, né? Que viajou lá de Friburgo hoje para estar aqui conosco, né? Enfim, o Diego, enfim, que já é o nosso... Agradeço o convite. Que já é o nosso parceiro aqui, já dentro do Novo UERJ. Então, começando, né? O nosso assunto de hoje, né? Vamos falar com o professor Diego sobre qual é o trabalho, né, que você desenvolve de inovação, né? A gente, desde o ano passado, né, a gente começou a interagir, né, no momento em que nós assumimos, né, essa nova gestão do Departamento de Inovação da UERJ, né, que é o Biobanco, né, que é um trabalho, um projeto super importante, de relevância. E eu tive essa oportunidade, né, de te conhecer, né, na abertura, né, do primeiro workshop, né, de Biobanco que foi realizado em abril do ano passado. Então conta um pouquinho aqui para os ouvintes, né, e para os espectadores, né, essa ideia de como surgiu e como está esse desenvolvimento até hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com esse trabalho tão bonito que vocês estão realizando. Bom, o Biobanco, ele nasce a partir de uma necessidade que a universidade tem, na verdade que o mundo tem, de catalogar amostras raras. Existem diversas justificativas para a existência de um biobanco, mas no nosso caso específico, né, eu sou do Departamento de Farmácia, né, sou lotado na Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, que é a FCBS, mas eu também trabalho na Policlínica Piquet Carneiro. E a gente acaba tendo como se fosse uma obrigatoriedade do trabalho de constituir e preservar amostras raras de pacientes que sofreram ou precisarão de um transplante. Só explicando para o nosso público, né, amostras raras de células. Células para transplante. E aí nós estávamos modernizando o biobanco que tinha lá, e aí fomos visitar a Fiocruz, eu e o professor Cristóvão, que é aí um desses caras que está 40 anos na UERJ. Fomos visitar um biobanco na Fiocruz com o objetivo de falar um pouco sobre a estrutura. Íamos começar ali uma obra para modernização da nossa estrutura, e surgiu a possibilidade de a gente fazer um encontro, né? Um encontro com pessoas que tinham experiência nas questões de logística, lei, processamento de amostra, entrega de amostra, então, assim, os assuntos gerais. Começou com 5 pessoas, evoluiu para 20, no final tinham 259 pessoas. Uau! E aí precisávamos fazer um encontro científico de fato, que incluiu indústria farmacêutica, distribuidores, vários pesquisadores de várias instituições, como a FRJ, a USP, o UENF, própria UERJ, e muitos alunos de pós-graduação. Isso foi em 2024, né? E, obviamente, faltaram muitos assuntos a serem discutidos, o que culminou nesse ano, em abril, a mesma data, a gente fazer o segundo simpósio sobre Biobanco Biorepositório. E aí também foi um sucesso, né? E também foi um sucesso, só que aí a gente trouxe mais indústria farmacêutica, mais assuntos como terapias avançadas e terapias gênicas e tal. Foi algo realmente assuntos super modernos, super importantes dentro do contexto saúde Brasil, né? E aí conversando ali com os principais atores, né, da indústria farmacêutica, da universidade, das instituições que participaram, surgiu a possibilidade de a gente criar um sistema de integração dos biobancos, porque muitas amostras que existem no Pará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente desconhece. A gente não precisa captar 2 vezes. A gente simplesmente capta uma vez essa amostra, porque existe um custo financeiro, um custo humano. A gente tem que abordar o paciente,
tem toda uma documentação. E aí, se a gente tivesse uma plataforma que pudesse unir tudo isso, seria um grande avanço para a nossa área. Foi aí que a gente criou o Biobanco Brasil. Eu convido a todos a acessar o site biobancobrasil.com.br, que é uma plataforma cujo objetivo principal dela é unir todos os biobancos e biorepositórios no Brasil. Não só células para terapia celular, mas também células ou amostras da biodiversidade. No Brasil, a gente tem 20% da biodiversidade do mundo. Obviamente que isso, sendo a UERJ a atriz principal dessa história, acho que traz muita felicidade para mim e para os meus colegas que estamos fazendo, e eu acho que um certo protagonismo, né, no cenário brasileiro. Não é algo super inovador, porque existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na UK Biobank, por exemplo, na Inglaterra, mas no Brasil, nacionalmente é a primeira vez que a gente constrói uma empreitada científica desse porte, desse tamanho, e, sobretudo, com custo muito baixo. O custo é baixo? O custo é porque é uma plataforma onde o indivíduo ele põe os seus dados e ali ele vai fazer cooperações científicas, ele vai conversar com empresas privadas ou empresas públicas que têm ali o objetivo de criar um novo tratamento ou buscam amostras raras para fazer um grande compilado, uma distrofia muscular do Duchenne. Se você quiser uma amostra dessa, de pacientes com distrofia, com 1.500 amostras, é difícil. Mas se você tiver uma plataforma que congregue as amostras de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Roraima, que você consegue ter uma plataforma para isso. Então o impacto para a sociedade ele é meio imediato porque ele permite, né, digamos assim, fazer um atalho, né, nessa questão que você está colocando, com certeza. Né? E aí, pelo que eu percebi, né, você mencionou que nesse workshop houve também a presença, né, de empresas, quer dizer, uma aproximação, né, com empresas, ela é necessária até pela questão da inovação, né? Aqui a gente está falando de inovação, né? E como é que essas empresas eles enxergam essa iniciativa desses biobancos? Hoje é integrado? Então, não é integrado. Devia ser mais integrado. Se você olhar os modelos aí fora do Brasil, eu fiz doutorado na França, e lá uma coisa muito curiosa é que as empresas elas financiam as teses de doutorado e as pesquisas de pós-doutorado também. Porque, de modo geral, essas pesquisas estão ligadas aos interesses da própria sociedade francesa, no caso brasileira. Então, acho que seria uma coisa que eu sinto falta na universidade é essa integração. A gente precisa integrar mais. É óbvio que a gente tem empresas gigantes como a Petrobras e outras, né? A própria Fiocruz é uma empresa pública, né? Num dos seus formatos lá, que tem um protagonismo e entendem muito bem como isso é feito. Mas, de modo geral, a gente vê outras universidades, talvez menores, que precisam conversar com as empresas, mas não conversam. Não sei identificar exatamente o porquê, mas é uma necessidade e eu acho que é urgente. Muito bom, Diego. Eu vou conversar então agora um pouquinho, já volto para você, né, daqui a pouquinho, conversar aqui com a professora Camila Saporetti, né, e você trabalha, né, com dois temas fundamentais, né, petróleo e gás, né, que talvez para a economia do estado do Rio de Janeiro é um dos principais vértices econômicos que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, e a novidade que já está transformando as nossas vidas, né, que é a inteligência artificial, né, e eu coloco, né, isso para a professora, né, como começou essa ideia, né, de unir esses dois mundos da inteligência artificial, né? Eu sei que na área de petróleo e gás já há pelo menos 30 anos se trabalha muito nessa questão, né, de simulações, né, em relação a postos de perfuração. Então, comenta um pouquinho conosco aqui como é que é essa junção de inteligência artificial e a indústria de petróleo e gás. Então, esses projetos, né, que a gente vem desenvolvendo lá na UERJ, desde a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é onde eu sou formada, né? Então, isso já tem mais de 13 anos que a gente vem desenvolvendo pesquisa com inteligência artificial e a parte de petróleo e gás.
Então, a gente vê uma demanda crescente de dados, onde geólogos, geofísicos faziam análises antigamente de forma manual, visual, que demorava semanas para serem feitas, e por meio, né, de técnicas de inteligência artificial, viu que é possível automatizar essas análises que antes eram feitas de forma manual, visual, e demorava muito tempo. Então, a gente consegue um desempenho muito grande, isso para várias aplicações, né? Desde avaliar potencial de reservatório, prever pressão de fundo de poço, taxa de carbono total, litoface. Então, tem uma série de aplicações dentro da indústria de petróleo e gás que a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial. E isso as empresas hoje em dia já estão vendo, né? A gente vê o último concurso da Petrobras, 2021, mais de 200 cientistas de dados foram chamados. Caramba! Mais de 200. Ou seja, a nossa Petrobras, né, ela está efetivamente preocupada, né, com essa questão, né? E como você vê esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento importante, imagino que global, né? Como a gente vê esse desenvolvimento aqui no Brasil quando comparado a outras empresas, enfim, multinacionais? A gente vê um certo crescimento, mas, por exemplo, a China está muito mais à frente. Quando a gente vê nível de produção técnica, de pesquisadores na área, está muito mais à frente, né? E por causa do investimento também que se tem nas universidades e tal. Então, aqui a gente vê uma crescente, né, essa demanda, e também em termos de desenvolvimento de pesquisa, mas ainda é algo recente. Ainda não é algo que a gente vê muitas pessoas trabalhando dentro das universidades, mas as empresas a gente já vê contratação de pessoas na área de inteligência artificial. Isso aplicado a isso. Isso. E assim, né, quer dizer, obviamente, né, por se tratar, né, de dados muito delicados, sensíveis, né, quer dizer, uma Petrobras da vida, ela não vai liberar isso. Quer dizer, é importante também, né, olhando pelo papel da universidade, né, também trabalhando na formação, né, de jovens, né, com esse olhar, né, da inteligência artificial na indústria de petróleo e gás. O que você poderia falar sobre isso, assim, em termos de nível de pesquisa e pós-graduação? Então, lá no IPRJ, a gente tem a pós-graduação em modelagem computacional, né? Lá eu oriento alunos tanto de graduação, mestrado e doutorado também na área de inteligência artificial aplicado a essa parte de petróleo e gás. E a gente vê que eu consigo dados, por exemplo, que é uma das dificuldades de obter dados, porque dados muitas vezes são sigilosos. Ninguém quer falar onde que a gente está explorando, onde a gente está estudando, onde que é um potencial reservatório, né? Mas a Agência Nacional de Petróleo, né, e Gás e Biocombustíveis, ela disponibiliza dados, né? Tem o BDEP, que é um banco de dados que a gente consegue cadastrar, né, a universidade e fazer solicitação de dados. Então, por meio desses dados, né, da ANP, eu consigo trabalhar com os meus alunos, né? Então, a gente tem dados de vários poços da Bacia de Campos, o campos de Marlin, entre outros campos. E a gente tem pesquisas de inovação, né, no âmbito principalmente do doutorado, né, que é necessário essa inovação. E isso a gente consegue, né, por meio das novas técnicas que são criadas, né? Você piscou o olho, está sendo gerada uma nova técnica de inteligência artificial. Por exemplo, fala por exemplo, os nossos ouvintes. Por exemplo, métodos ensembles, que a gente fala que são métodos fortes, né? Que é um conjunto dos métodos fracos, que aí vão ter melhores desempenhos. A gente fala de processamento de modelos de larga escala. Inteligência artificial generativa, né, que é o ChatGPT aí que veio para transformar tudo, né? Então, cada dia mais a gente vai se tornando dependente dessas tecnologias, né? Não tem como uma pessoa falar que não usa inteligência artificial, porque mesmo inconsciente ela está usando. Muito bom.
Uma curiosidade, eu estou quase perguntando pro Diego como é que a inteligência artificial poderia influenciar no biobanco, né? Mas você quer? A gente tem uma linha, eu vou apresentar daqui a pouco, né? Dar uma palestra daqui a pouco. A gente tem toda uma linha onde esses biobancos, eles também têm um centro de dados. E esses dados, eles, muitas vezes, vou apresentar um problema. Assim, a população brasileira, ela é muito miscigenada. A gente não é branco de fato, não é negro de fato, não é índio de fato. A gente é uma mistura de... Isso é a beleza do povo brasileiro. Mas, do ponto de vista da farmacologia, o tratamento a ser feito por cada um de nós tende a variar. E acho que entender uma base genética, que é uma nova, não uma nova, né, mas é chamada de farmacogenética, entender usar essa ferramenta para entender como que a gente pode tratar melhor o nosso povo brasileiro é fundamental. Então, esse biobanco de dados, ele carrega dados clínicos. Então, lá no hospital, no Piquet Carneiro, a gente atende a população brasileira. Então, a gente tem dados clínicos exatamente dessa população miscigenada. Isso, quando a gente pega valores de referência que são usados hoje para determinar um hemograma ou algum dado bioquímico, que é importantíssimo para a gente dizer se a condição é doença ou é saúde ou é limítrofe, quando isso se aplica a alguns de nós, não é verdade, porque esses valores de referência são muitas vezes importados. Então, o nosso objetivo master, e é a fase 4 do nosso biobanco, é de fato trabalhar com Big Data. A gente já está fazendo uma rede neural, né, uma espécie de machine learning, onde a gente vai imputando, toda vez que ela faz uma avaliação e acerta na avaliação, a gente dá uma nota positiva. E a partir de então ela aprende com esse passo e segue o próximo passo de uma bifurcação, sendo bem genérico, né? Mas numa bifurcação onde você vai conferindo, né, ou vai afirmando que ela acertou na afirmação dela, então você vai criando níveis de complexidade. Estamos nesse momento fazendo exatamente isso, essas redes neurais, e o problema que a gente encontra é que isso precisa de um grande servidor. Então a gente está mandando os projetos para a FAPED, alô FAPED, ajuda a gente. Está mandando os projetos aí para FAPED, FINEP, para o Ministério da Saúde, para o DECIT, pedindo ali dinheiro para construir esses grandes servidores, para que a gente possa fazer ali uma espécie de biologia computacional, né? Que a base é matemática. Obviamente que existe todo um princípio da fisiologia, análises clínicas, genética e tal, mas basicamente uma noção de probabilidade estatística, onde você vai criando modelos matemáticos que, a partir daquelas variações, ele vai acertando e a gente vai criando níveis de altíssima complexidade. Então, o básico a gente já fez. Só que a gente precisa da grana para comprar o servidor. Sim. E precisa de mais alunos, na verdade. Eu acho que isso não é um grande problema, a gente tem muito aluno interessado nessa área, mas eu só consigo chamar o aluno para o doutorado, para o pós-doc, se eu tiver a ferramenta para ele usar. Então, tá naquela assim, a gente só dá um próximo passo se a gente conseguir recursos para usar a machine learning, inteligência artificial, que hoje veio aí de forma avassaladora para ajudar a gente na tomada de decisão. E na minha concepção, assim, é óbvio que tem o uso mal, né? Mas a gente pode, sobretudo na universidade, eu vejo os melhores produtos, as melhores inovações, os melhores serviços para a gente atender essa população que precisa tanto do básico, né? Sem dúvida. Sensacional. Camila, pegando esse mote, né, quer dizer, de acordo com as suas pesquisas, né, inovadoras, com a aplicação da IA, houve algum tipo de descoberta ou determinação específica, né, em relação aos exemplos, né, que você trabalhou, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente já teve casos, por exemplo, da IA ter chegado num resultado meio controverso do geologista, né? E aí ele é o tipo geologista.
né, que durante boa parte ali do tempo eu tive geólogos, geofísicos acompanhando, né, esse trabalho para dar um feedback, né? Ele falou do reforço ali positivo na IA, é tipo um aprendizado por reforço, isso é importante. Né? E aí eu levei para os geólogos a situação, falei, ó, a IA tá falando que é isso aqui. E aí ele realmente, nessa situação, ele falou que tinha ficado com dúvida sobre a classificação daquelas amostras. Então, a IA conseguiu apontar, né, uma situação que realmente era dúvida. Então, como a gente precisa, né, dos dados ali, ela vai aprender com aqueles dados. Mas, dependendo da similaridade, de algum valor ali, pode gerar uma dúvida até no humano, né? Então, a gente precisa sempre desse feedback, né? Bom, a gente já está quase aqui no final do nosso videocast, né? Dessa nossa 11ª episódio, né? Vou fazer uma pergunta que eu vim aqui na cabeça, né? Começar pelo Diego, né? Só para a gente encerrar, né? O que te faz ter essa vontade de trazer inovação, de inovar, né? Enquanto professor da UERJ, né? Pesquisador, né? E eu realmente fico bastante... já falei isso publicamente, né? Bastante sensibilizado, muito alegre de ver a sua fala nesses 2 workshops, né? Que você realmente traz essa questão da inovação, né? Mas o que te... Fala aí para os nossos ouvintes, qual é o tua vontade de inovar? A pergunta íntima pública, né? Assim, mas eu acho que e a maior parte das pessoas que trabalham comigo, a gente comunga do mesmo sentimento, né? Quando você vê que o seu trabalho fez diferença na vida de alguém, de maneira positiva, ou seja um tratamento, uma observação, ou simplesmente às vezes um conselho, né, para um aluno que vem ali conversar com você, isso traz uma sensação de dever cumprido, que é assim, dificilmente consegue descrever, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente, como professor, a gente tem uma profissão maravilhosa, né? Eu só tenho coisas boas para falar. Se teve alguma parte negativa, eu não lembro. Eu acho que ela é fundamental para a gente caminhar como sociedade, como ser humano. E eu acho que é fazer diferença, assim. E sobretudo se ela puder ser coletiva, então aí a gente realmente chegou no ápice, né, do nosso trabalho. Aquela sensação de dever cumprido, ela é melhor do que qualquer dinheiro que se ganhe, com certeza. Muito bom, Diego. E Camila, o que te dá esse punção, né, de trabalhar com inovação, enfim? Eu acho que é a paixão, né? Eu sou completamente apaixonada pela área de inteligência artificial e pela área de petróleo e gás. Então, quando eu vejo uma nova possibilidade para aplicar na área de petróleo e gás, eu falo, que coisa fantástica! Vamos já começar a aplicar isso e ver os alunos motivados, né? Aqui no Rio é muito forte essa parte de petróleo e gás. Então, quando eu estava lá na UFJF, eu não via tanto esse interesse assim por parte das pessoas da universidade. Mas aqui, lá no IPRJ, poxa, eu vejo assim, aí os alunos tudo querendo movimentar. Tem o SPE, que é o capítulo da universidade, né? Tem outros grupos de pesquisa lá. Então, ver os alunos também motivados, querendo aprender para ir para as empresas, que tem gente que começa comigo ali na pesquisa, né? E depois vai para as empresas trabalhar, aplicar o que aprendeu ali na universidade, num estágio, futuramente sendo contratado, né? Que tem muitas empresas ali que buscam, né, estagiários, profissionais ali no IPRJ. Muito bom. Então, eu quero agradecer muito, né, a presença da professora Camila Saporete, do IPRJ, professor Diego Aguiar, do Departamento de Farmácia da Faculdade da Zona Oeste. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do videocast. E ficamos então por aqui com mais um episódio do S75 anos, né? Então agradecemos aqui a presença de todos os internautas e agora a gente vai, né, para o 12º episódio, né, que vai ser apresentado, né, pela Regina Tures, né, que é a nossa coordenadora de propriedade intelectual do Nova UERJ, onde ela vai apresentar, né, o tema inovação e tecnologias sociais. Então, mais uma vez, obrigado aos professores e à professora. E encerramos aqui a nossa transmissão de hoje. Obrigado. Maravilha.